O Senado aprovou na noite desta terça-feira o projeto de lei que cria uma aposentadoria diferenciada para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, uma das pautas mais sensíveis e politicamente explosivas do momento. O plenário registrou 57 votos favoráveis, 2 abstenções e nenhum voto contrário, apesar das críticas do governo e do alerta da equipe econômica sobre o impacto fiscal da medida. O projeto foi classificado de pauta-bomba por representar grande impacto nos cofres públicos. Após passar pelo Senado, o texto será aprovado pelos deputados federais. Há fortes reações entre lideranças municipalistas e representantes do governo federal ao avanço de novas regras para a aposentadoria especial de agentes de saúde e de endemias. Uma das reações parte da Confederação Nacional de Municípios, CNM, que estima um pesado impacto nos cofres dos municípios. As informações com o repórter Carlos Silva. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, está intensificando as articulações para acompanhar de perto a retomada do debate sobre a PEC, proposta de emenda à Constituição 14/2021, que institui a aposentadoria especial para agentes de saúde e agentes de endemias. A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados em 7 de outubro, segundo a CNM, é considerada inconstitucional e representa um impacto financeiro estimado em 69,9 bilhões de reais para os cofres das prefeituras. A entidade alerta que, caso avance, a medida poderá provocar um verdadeiro colapso no sistema de saúde pública municipal. A CNM destaca que a PEC traz efeitos negativos simultâneos no campo administrativo, financeiro e previdenciário, ao propor, como por exemplo, efetivação retroativa de vínculos temporários sem concurso, afrontando a Constituição e gerando riscos jurídicos e fiscais e vigência imediata, exigindo ajustes urgentes e complexos em concursos, previdência e orçamentos municipais, algo impraticável para a realidade das administrações locais. De acordo com a CNM, dados enviados pelo Ministério da Saúde à Câmara apontam que existem cerca de 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no país. Embora a União financie parte da categoria, 36 mil agentes de combate às endemias já são pagos exclusivamente pelos municípios, o que representa um gasto anual de 1,6 bilhão de reais sem apoio federal. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. E ainda sobre esse assunto que mexe com a vida de milhares de agentes de saúde e de endemias no Ceará. O Ministério da Previdência Social reagiu e apontou o impacto de 100 bilhões de reais com a aposentadoria especial para agentes de saúde. As informações com o repórter Sátiro Salles. A proposta que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, prevista para votação no Senado nesta terça-feira, acendeu um forte sinal de alerta no Ministério da Previdência Social. A pasta divulgou uma nota técnica contundente na qual lista uma série de razões para derrubar o projeto de lei, que concede regras extremamente vantajosas às categorias e amplia os direitos até para os profissionais já aposentados. Segundo estimativas preliminares, o impacto da medida pode alcançar 100 bilhões de reais em 10 anos, considerando os cofres da União, estados e principalmente dos municípios, que possuem regimes próprios de previdência. Os técnicos ainda refinam os cálculos, mas alertam que a proposta cria um passivo bilionário e insustentável. A Previdência argumenta que o texto permite que agentes comunitários se aposentem mais de 10 anos antes da média dos trabalhadores do setor privado. O projeto prevê aposentadoria aos 52 anos para homens e aos 50 anos para mulheres, além de conceder integralidade, último salário da carreira, paridade, mesmo reajuste dos ativos, pensão integral e até a contagem de tempo ficto,
prática proibida pela Constituição. A nota conclui afirmando que o projeto fere os princípios de equidade e sustentabilidade do sistema, contrariando a lógica da reforma da Previdência de 2019, que fixou idade mínima de 62 anos para mulher e 65 anos para homens. Com redação do Ceará Agora, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. Agora sim, jornalista Luzenor de Oliveira. A pauta nasceu de um conflito político e gerou duras reações entre os prefeitos e técnicos do governo federal que não querem saber de aposentadoria especial para os agentes de saúde. O Senado não quis saber das pressões do governo e nem das pressões da CNM, acenando aí para os agentes de saúde. E agora, jornalista Luzenor de Oliveira, quem paga essa conta, Luzenor, mais uma vez, bom dia. Marcos Furlan, bom dia mais uma vez a você, ouvinte internauta, o nosso bom dia, uma conta amarga. E entre os 57 senadores presentes ao Senado, na sessão desta terça-feira, qual ou quem iria se opor a esse projeto de lei que tem um apelo político e principalmente eleitoral? Nenhum. Daí a unanimidade entre os presentes 57 senadores votaram a favor da regulamentação da aposentadoria especial para agentes de saúde e agentes de endemias. O repórter Sátiro Salles foi bem claro ao explicar essas novas regras para esses trabalhadores do serviço público se aposentarem, com uma média de 10 anos a menos em relação a trabalhadores da iniciativa privada. Então, é considerado para o governo e para as lideranças municipalistas um privilégio e que rasga também regras instituídas na reforma previdenciária de 2019. Se naquele momento o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição instituindo novas regras para tentar diminuir o que se chama de rombo nos cofres da Previdência Social, 3 anos depois, 2019, 3 anos depois, em 2022, os mesmos deputados federais e senadores, o Congresso Nacional aprovou a primeira reforma constitucional ou emenda à Constituição após a reforma previdenciária de 2019 para rasgar aquelas normas criadas em 2019, ou seja, redefinindo critérios para a aposentadoria de agentes de saúde e agentes de endemias. Para o governo, o Senado jogou para a plateia, mesmo conceito interpretado também pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Pelos cálculos de especialistas da área econômica da iniciativa privada, os custos para o governo federal serão de 40 bilhões de reais em 10 anos. Já o Ministério da Previdência Social apresenta outros números e dá um indicativo de que essa conta, que é considerada amarga, terá um custo de 100 bilhões de reais para os cofres da Previdência Social. Mas os números não param por aí, porque a Confederação Nacional de Municípios estima que para as 5.560 cidades brasileiras, essa conta na área da Previdência Social subirá em 103 bilhões de reais. Porque quando são concedidas aposentadorias a agentes de saúde com a idade menor e também a integralidade, ou seja, os mesmos valores pagos a quem está na ativa serão direcionados também a aposentados e pensionistas, essa, na avaliação da CNN, terá um custo bem maior. Essa medida irá provocar esse aumento no déficit atuarial da Previdência Social dos municípios. Essas dívidas, que hoje representam pelo menos 1 trilhão e 100 bilhões de reais em termos de projeção para os próximos 30 anos. A CNM, que nesse momento
tenta renegociar as dívidas dos municípios com a Previdência Social, se opôs e vai trabalhar, porque o projeto de lei complementar que regulamenta a emenda constitucional de 2022, que instituiu a aposentadoria especial para os agentes de saúde e agentes de endemias, volta à Câmara Federal esse projeto de lei complementar, e é lá onde o governo vai tentar exercer mais pressões ou fazer apelos e fazer ponderações ao presidente da mesa diretora da Câmara, Hugo Mota, para empurrar com a barriga e não priorizar a votação desse projeto de lei. Essa pressão vai ser exercida também pelas lideranças municipalistas, uma vez que entre os prefeitos há também essa preocupação sobre esse impacto que trará a aposentadoria especial para agentes de saúde e agentes de endemias. E, Marcos Surlan, quando você me pergunta que o projeto de lei, a pauta saiu da crise política, é verdade. Nos bastidores do Congresso Nacional, o indicativo é que esse projeto de lei, chamado de pauta-bomba, por representar uma bomba, verdadeiramente uma bomba nos cofres da União, na agenda financeira e fiscal do poder público, essa agenda foi criada a partir do descontentamento externado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não gostou da forma como o governo comunicou e definiu, pelas mãos do presidente Lula, que a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria de um ministro, será ocupada pelo advogado-geral da União, o Jorge Messias. A indicação deixou senadores descontentes. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tinha preferência pelo colega senador Rodrigo Pacheco, não gostou e mandou um recado dizendo que teria troco. E deu o troco com essa votação da chamada pauta-bomba. É um dos principais assuntos dos bastidores políticos, porque além de gerar esse impacto negativo nas contas dos cofres públicos, provoca também um desgaste político e eleitoral, porque entre os aliados do governo federal já está antecipado. Se a Câmara Federal mantiver também o projeto de lei aprovado pelo Senado, o presidente Lula será obrigado a vetar esse projeto de lei, que tem repercussão, repito, eleitoral na vida ou na agenda de quem aprovou essa medida, e eleitoral também do ponto de vista negativo para quem se opõe a esse projeto de lei que cria a aposentadoria especial para agentes de saúde e para agentes de endemias.